E aí, gente, tudo tranquilo? Professor Igor Moreira novamente com vocês para o comentário de mais uma questão da prova da UES de 2020.1. Hoje vamos fazer o comentário da questão 44, que tem o seguinte enunciado. Dois blocos de materiais diferentes, ferro e concreto, e de mesma massa, foram utilizados como amostras de um teste experimental. Os mesmos foram aquecidos a partir de temperatura ambiente por fontes térmicas idênticas que transmitiram a mesma quantidade de calor aos blocos. Desconsiderando eventuais mudanças de estado, observou-se que o bloco de ferro sofreu maior variação de temperatura. Com relação às propriedades térmicas dos materiais em pauta, tal fenômeno é explicado pelo fato de o bloco de ferro apresentar... Veja bem, ele está utilizando a mesma fonte térmica para aquecer dois blocos. Um bloco é de ferro, o outro bloco é de concreto. Vamos interpretar todas as informações que a questão deu. Se ele está utilizando a mesma fonte térmica e os dois partiram da temperatura ambiente, eu posso dizer que a temperatura inicial do ferro é igual à temperatura inicial do concreto. Eu posso dizer que o calor recebido pelo ferro é igual ao calor recebido pelo concreto, já que é a mesma fonte térmica. E, melhor ainda, ele falou que a massa dos dois blocos é a mesma. No que é que isso vai interferir? Gente, quando você está analisando a variação de temperatura de um corpo quando perde ou quando ganha calor, você precisa analisar uma grandeza chamada capacidade térmica. Capacidade térmica é essa que seria dada pela razão entre o calor recebido e a variação de temperatura. Pronto. De forma que, quanto maior a capacidade térmica que o corpo possui, menor é a sua variação de temperatura. São grandezas inversamente proporcionais para uma mesma quantidade de calor. Tranquilo? Bom, professor, então eu vou analisar em termos de capacidade térmica, né? Aí vem um outro detalhe muito importante. Essa capacidade térmica é dada pela massa vezes o calor específico também. Quando ele fala que os dois objetos possuem a mesma massa, perceba qual é a única coisa agora que vai diferenciá-los em termos de capacidade térmica. Vai ser o calor específico. Professor, eu nunca entendi muito bem essa diferença de capacidade térmica e de calor específico. Gente, capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Calor específico é uma propriedade da substância. Então, o fato dele ter citado que eles têm a mesma massa foi só para você desconsiderar ter que analisar a capacidade térmica e partir diretamente para a análise do calor específico. Massa, beleza, só para a gente deixar bem claro isso, que se ele não tivesse colocado massas iguais, você teria que levar em consideração a capacidade térmica. Como ele disse que a massa dos dois é a mesma, a única diferença da capacidade térmica de um para a capacidade térmica do outro vai ser o calor específico. E em termos de calor específico, ele determina quanto calor eu tenho que fornecer para o objeto para que a temperatura mude. Então, se um objeto tem um calor específico alto, ele exige uma grande quantidade de calor para variar a sua temperatura, como é o caso da água. A água tem um calor específico muito alto, você tem que fornecer muito calor para que a temperatura dela varie. No caso dos metais, o calor específico costuma ser muito baixo, porque qualquer quantidade de calor que você fornece a ele, a temperatura já varia. Então, se o ferro aqueceu mais do que o concreto, é porque o calor específico dele é menor. Analisando as opções, nós vamos marcar a opção D,
menor calor específico comparado ao do concreto. Então, a alternativa correta seria a letra D. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da explicação. Se você curtiu, deixe um like aí no vídeo, se inscreva no canal e nos vemos na próxima aula. Até lá!